A paz do Senhor, meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade no nosso curso de teologia nível 1, Café com Teologia. E hoje nós vamos começar a estudar uma matéria que, no meu ponto de vista, eu acho que é uma das matérias mais importantes da teologia sistemática. Porque nós já estudamos a soteriologia, a martiologia, a pneumatologia e assim sucessivamente. Hoje nós vamos estudar a eclesiologia, que é a doutrina da igreja, né? A eclesiologia. Eu acho muito interessante essa matéria porque ela fala da doutrina da igreja, a doutrina da igreja de Cristo, a igreja que Cristo estabeleceu, qual é o propósito, o porquê dessa igreja, como surgiu essa igreja, como é a organização dessa igreja, como funciona essa igreja, qual é as ordenanças da igreja, qual é a autoridade desta igreja. E nós vamos estudar isso tudo dentro desta matéria. Mas antes da gente entrar nesse assunto, nós separamos e vamos tratar em 7 temas diferentes para discorrer essa narrativa de uma maneira mais simplificada. Então, eu separei aqui, acompanha comigo, o primeiro ponto que nós vamos estudar a natureza da igreja, a natureza da igreja. O segundo ponto, nós vamos tratar aqui sobre a fundação da igreja. Em terceiro lugar, nós vamos tratar os membros que compõem essa igreja. Em quarto lugar, nós vamos tratar a obra dessa igreja. Em quinto lugar, nós vamos tratar as ordenanças. As ordenanças dessa igreja. E em sexto lugar, nós vamos tratar sobre a adoração desta igreja. E em sétimo lugar, nós vamos tratar a organização. Em sétimo lugar, nós vamos tratar sobre a organização. Desta igreja. Então, só para nós recapitularmos aqui, nós vamos trabalhar dentro dessa matéria de eclesiologia 7 temas. 7 temas. E dentro desses temas, nós vamos trabalhar tema a tema para que você possa ter um entendimento melhor sobre o que é a eclesiologia. Por exemplo, o primeiro tema nós vamos tratar sobre a natureza da igreja. Depois nós vamos tratar sobre a fundação da igreja, sobre os membros da igreja, sobre a obra da igreja, sobre as ordenanças da igreja, sobre a adoração da igreja e sobre a organização da igreja. Eu tenho certeza que você vai abrir sua mente e vai entender qual é o propósito real do Senhor Jesus quando Ele fundou a sua igreja e disse que esta igreja foi fundada e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Então, está aqui, nós vamos trabalhar e agora nós vamos começar falando sobre a natureza da igreja. Sobre a natureza da igreja, vou apagar aqui as outras e nós vamos falar sobre a natureza da igreja. Sobre a natureza da igreja. Observe você, em primeiro lugar, para a gente entender sobre a natureza da igreja, nós precisamos entender o que é esta palavra eclesiologia. Nós sabemos que esta palavra ela tem 2 significados. Ou seja, em primeiro lugar, nós podemos dividir aqui, falar sobre eclésia, que é traduzida como igreja, e logia, que é ciência ou estudo. Então, se você parar para entender, rasamente falando, a palavra eclesiologia é o estudo da igreja ou a doutrina da igreja. Estudo
da igreja ou a doutrina da igreja. Porque quando nós paramos para entender esta palavra aqui, que traduzida quer dizer eclésia, essa palavra quer dizer eclésia. 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 Essa palavra quer dizer eclésia. Nós vamos ter o sentido de quê? Que eclésia é igual igreja. Igreja. É a tradução de igreja. Então, a igreja é uma palavra grega para o Novo Testamento, que tem o significado de eclésia. Eclésia. Observe você. Esse termo, ele ocorre 114 vezes no Novo Testamento. 114 vezes no Novo Testamento. E o interessante é que o significado dessa palavra eclésia é um significado muito lindo, ou seja, significa assembleia, assembleia, assembleia. Deixa eu parar aqui, para ficar melhor aqui para nós aqui. Deixa eu parar aqui para facilitar aqui para nós. Vou pôr de cá. 114 vezes no Novo Testamento. Significado de eclésia. Uma assembleia de chamados para fora. Uma assembleia de chamados para fora. Ou seja, a palavra eclésia, que literalmente traduzida como igreja, mas significa uma assembleia de chamados para fora. Você precisa entender isso. Lucas emprega esse vocábulo mais de 23 vezes no livro de Atos. Interessante que em nenhum momento ele cita esta palavra no seu evangelho. Ele cita 23 vezes só no livro de Atos, mas em nenhum momento ele cita no seu evangelho. Interessante isso, né? Agora, observa aqui comigo aqui que o termo igreja não se encontra no Novo Testamento. Por quê? Porque a palavra eclésia, traduzida igreja, não se refere ao prédio. Ou seja, ela se refere sim às pessoas que compõem esta igreja. Então, quando está tendo essa tradução para a eclésia, ele não está citando o prédio, ele está citando as pessoas que compõem esta igreja. Ou seja, as pessoas que compõem essa assembleia de chamado para fora. Então isso aí eu acho muito interessante, por quê? Porque nós precisamos ter uma visão cristalina e transparente disso. Mas na frente, nas próximas aulas, nós vamos entender isso aqui com mais perfeição sobre essas questões de tradução, onde nós vamos tratar sobre a questão da igreja visível, da igreja invisível, da igreja na igreja que trabalha com a sua organização e assim sucessivamente, tá? Então, observa comigo aqui para você ter uma ciência do que eu estou falando aqui. Olha bem, o que Lucas está querendo falar sobre essa tradução? Lucas está querendo dizer bem claro que a igreja, ela não se resume em prédio, ela se resume no corpo de Cristo, ela se resume em pessoas que fazem parte desse corpo ao qual Cristo é a cabeça. Ou seja, para a gente resumir isso aqui tudo, nós temos uma palavra interessante. Deixa eu escrever aqui para você essa palavra, para você entender o que eu quero falar para você aqui. Essa palavra, ela chama-se metonímia. Metonímia. Ou seja, o que significa esta palavra metonímia? Esta palavra é uma figura de linguagem. Ou seja,
Quando nós usamos esse termo eclésia para a igreja, é uma figura de linguagem. Seria mais ou menos assim, ó. Eu fui ao supermercado, comprei uma maisena para fazer o bolo. Neste caso, a maisena é só uma marca, porque na verdade o que está sendo utilizado é o amido de milho, que substituiu a marca pelo produto. É mais ou menos o que Paulo estava explicando em 1 Coríntios 11, 26, sobre a ceia. Paulo estava falando bem claro que nós vamos participar da ceia, nós vamos fazer uso de quê? Do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Mas ele não estava falando que literalmente nós íamos comer o corpo e tomar o sangue, não era isso. Era uma figura de linguagem que Paulo estava explicando. Então, para que vocês possam compreender isso aqui, que mais para frente, com certeza, a gente vai trazer um entendimento mais claro disso aqui, mas como introdução, você pode começar a compreender essa realidade aqui. Então, a natureza da igreja, no primeiro passo, você precisa entender o que é a eclesiologia. A eclesiologia é o quê? É a doutrina, ou seja, é o estudo da igreja do Senhor Jesus. E a eclésia quer dizer o quê? Quer dizer que a eclésia, quando está traduzindo essa palavra, eclésia está dizendo assim, que foram chamados para fora, que foram tirados para fora. É uma reunião, uma assembleia de pessoas que foram tirados para fora para um propósito. Amém? Observe você então. A natureza da igreja que nós estamos trabalhando aqui nessa noite, nessa matéria tão importante que eu amo essa matéria, porque quando você começa a compreender sobre a igreja do Senhor Jesus, a sua visão como reino começa a mudar um pouco mais. Observe comigo aqui a importância disso tudo. Olha aqui, para vocês verem. O que é a igreja? Essa pergunta, você se depara com ela frequentemente, as pessoas se perguntando: o que é a igreja? Quem nunca se perguntou o que é a igreja? Por quê? Há uma confusão muito grande em relação ao que é a igreja. Talvez as pessoas, por falta de oportunidades, ainda não conseguiram, de fato, obter um estudo muito cristalino e apurado sobre o que é a igreja, qual é o propósito dessa igreja, por que da edificação dessa igreja. Porque em todo tempo, Deus sempre quis se relacionar com essas pessoas. Por exemplo, essa questão ela pode ser resolvida em 3 pontos básicos. Essa questão ela pode ser resolvida em 3 pontos básicos. Ela pode ser resolvida em 3 pontos básicos. Primeiro ponto básico: as palavras que descrevem essa instituição que nós chamamos de igreja. É o primeiro ponto. Segundo, as palavras que descrevem os cristãos que fazem parte dessa instituição. E terceiro, as palavras que descrevem a própria igreja. Por quê? A instituição é uma coisa, a igreja é outra coisa. Então nós precisamos ter essa compreensão e esse raciocínio. Por exemplo, as palavras que descrevem a igreja. Deixa eu apagar aqui. Ponto 1. As palavras que descrevem essa descreve a igreja. A igreja. As palavras que descrevem a igreja. Por exemplo, quais são as palavras que descrevem a igreja? A palavra grega para a igreja no Novo Testamento é eclésia, que significa uma assembleia de chamado para fora. Por exemplo,
as palavras que descrevem a igreja. Primeiro ponto que nós precisamos observar é que a palavra grega para a igreja no Novo Testamento é eclésia, que significa uma assembleia de chamado para fora. Esse termo se aplica para todo o corpo de Cristo em uma cidade, como em Atos 11, 22 e Atos 13, 21. Ou seja, esse termo, eclésia, ele se aplica como um todo ao corpo de Cristo. Ou seja, esse termo, eclésia, esse termo eclésia, que significa uma assembleia de chamados para fora, esse termo ele aplica para todo o corpo, ou seja, aplica para todo o corpo. Ele se aplica para todo o corpo de Cristo. Todo o corpo de Cristo em uma cidade. Em uma cidade. Atos 11, 22 e Atos 13, 21. Atos 13, 21. Vamos dar uma olhada aí o que Paulo está dizendo para nós. Melhor dizendo, Lucas está dizendo para nós. Atos dos Apóstolos 11, 22. 11, 22. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícia desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Olha bem para vocês verem que a palavra eclésia aplica para todo o corpo de Cristo em uma cidade. Atos 11, 22. Então, o texto está dizendo que as pessoas se convertiam, todos se convertiam. A notícia desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém. Então, chegaram ao ouvido da igreja em Jerusalém. Ou seja, não só o fato desta igreja estar só na cidade de Jerusalém, mas ela também estava esparramada. Ou seja, esta igreja ela estava crescendo cada dia mais e estava se cumprindo o propósito da eclésia, né? Qual era o propósito da eclésia? Uma assembleia, ou seja, uma reunião de chamados para fora para um propósito. Atos também 13, 21. Vamos ver Atos 13, 21. Atos 13, 21. O que vai dizer? E o povo pediu um rei. Não, acho que eu estou enganado aqui. Atos 13... Deixa eu ver minha referência aqui. Atos 13, 21. Então, Lucas está mostrando bem claro para nós sobre essa relação desta igreja. Ele está mostrando bem claro para nós sobre a relação desta igreja, que aplica para todo o corpo de Cristo em uma cidade. Mas também, quando nós analisamos as palavras que descrevem essa igreja, essa eclésia, nós precisamos também compreender que isso vai mais além ainda. Por quê? Porque essa igreja é conhecida como uma igreja local. Local.
ela também é conhecida como uma igreja local. Ela é conhecida também como uma igreja local e visível. Uma igreja local, uma igreja visível. Local e uma igreja visível. Atos 8:1 e Atos 9:31. Ela é conhecida como uma igreja local e uma igreja visível. As palavras que descrevem essa igreja. Igreja local e uma igreja visível. Atos 8:1. Vamos ver o que Dr. Lucas está falando sobre isso. Atos 8:1. Olha o que o texto vai dizer. Então Saulo ali consentia na morte de Estevão naquela ocasião e desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Por quê? Quando nós olhamos lá atrás, nós vamos ver o quê? Que as palavras que descrevem essa igreja, elas trazem uma visão bem clara para nós. Que esta igreja do Novo Testamento, conhecida como a eclésia, que é uma assembleia de chamados para fora, que esse termo se aplica a uma igreja em uma cidade, como em Atos 11:22, também essa igreja é conhecida como uma igreja local e como uma igreja visível. Você observa que o texto de Atos 8:1 está bem claro que havia o quê? Havia uma perseguição contra a igreja em Jerusalém. Ou seja, a igreja ela tem o seu início ali em Jerusalém. E ela sofre uma grande perseguição, coisa que a gente vai ver isso em história da igreja mais para frente. Mas aqui é importante a gente deixar bem claro sobre esse relacionamento aqui. Que esta igreja local e esta igreja visível, ela é bem transparente e cristalina dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque essa igreja era conhecida, as pessoas conheciam essa igreja. Então, aqui ela estava fazendo o papel da igreja visível e também de uma igreja local. Só que também essa igreja, as palavras que descrevem esta igreja também, ela é conhecida como uma igreja universal, que é em todo o universo, e também como uma igreja invisível. Você precisa entender isso também. Ela é conhecida também, eu vou apagar essa referência aqui, ela também é conhecida como uma igreja universal e a igreja invisível. Por quê? Porque a igreja de Cristo que é universal, que ela está em todo o universo, que ela é universal e também é invisível. A igreja de Cristo é uma em todo o mundo, composta de verdadeiro cristão. Então, as palavras que descrevem esta igreja precisam ser analisadas. Resumindo aqui, para que você possa entender. Quais são as palavras que descrevem esta igreja? Primeiro, a palavra grega que descreve esta igreja é eclésia, que significa uma assembleia de chamados para fora. Esse termo se aplica para todo o corpo de Cristo em uma determinada cidade. Atos 11:22. Esta igreja também é conhecida como a igreja local, ou igreja visível, Atos 8:1. E também é conhecida como a igreja universal e a igreja invisível. A igreja de Cristo é uma em todo o mundo e é composta de verdadeiros cristãos, que faz parte dessa igreja universal. Nesse caso, ela é invisível, porém, através da igreja local, ela é visível. Ou seja, ela é invisível,
mas ela se torna visível, ela é invisível, mas ela se torna visível através da igreja local. Através da igreja local ela se torna visível. Eu não sei se deu para você compreender aí, mas é bem claro isso. Nesse caso, ela é invisível. Está aqui, invisível. Porém, através da igreja local, ela se torna uma igreja visível. Amém? Então, isto fica bem claro para nós aqui compreender. Se você pegar o seu material, a sua apostila, você pode ler com mais calma, você pode pesquisar sobre essas referências, e você vai entender as palavras que descrevem esta igreja. Amém, queridos? Só que também, eu disse no começo, e quero repetir, que quais são as palavras que descrevem os cristãos que faz parte dessa instituição? Quais são as palavras? Existem também as palavras que determina, que descrevem o posicionamento desse cristão que faz parte dessa instituição. Olha bem, vamos aqui analisar as palavras que descrevem os cristãos. Número 2. As palavras que descrevem os cristãos. Observe você. Como eu disse no começo para você, que para entender a eclesiologia, nós trabalhamos 7 temas. E o primeiro dos temas, nós estamos falando sobre a natureza da igreja. E a natureza da igreja, para você entender essa eclésia, você precisa entender 3 pontos básicos. O primeiro, as palavras que descrevem esta instituição. Quais são as palavras que descrevem a igreja? Eu acabei de dizer para você as palavras, né? Que ela é conhecida como a igreja universal, como a igreja invisível, como a igreja local e como a igreja visível. Entendeu? E esta igreja de Cristo, ela é uma em todo mundo, composta por verdadeiro cristão. E nesse caso, esta igreja invisível, porém, através da igreja local, ela se torna uma igreja que ela se torna uma igreja visível. E esta igreja, existe palavras que descrevem os cristãos que fazem parte dessa instituição. Eu coloquei aqui alguns pontos para nós narrarmos aqui, para nós discutirmos aqui sobre essas pessoas que fazem parte dessa instituição. Observa você. Primeiro passo, nós reconhecemos ou chamamos de irmãos. Irmãos. Nós chamamos de irmãos. Por que nós chamamos de irmãos? Porque é simples. Porque dentro desta instituição, dentro da eclésia, nós temos a compreensão, segundo Gálatas, segundo Colossenses 3:11 e segundo Gálatas 3:28, segundo Colossenses e Gálatas 3:28, depois você pode acompanhar essa referência aí, não há mais espaço para divisão dentro dessa eclésia. Não há mais espaço para essa divisão. Todos nós somos um em Cristo. Foram abolidas todas as divisões que separam essa humanidade. Foi separado. Não tem mais isso. Eu acho muito lindo esse texto. Eu quero até ler ele com você aqui. Depois você acompanha aí na sua casa, Colossenses 3:11 primeiro. Vamos ler lá. Colossenses 3:11. Eu acho fantástico esse texto.
nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, entre circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Nessa nova vida não há diferença mais entre judeus e gregos, circunciso e incircunciso. Ou seja, dentro dessa eclésia, nós somos chamados de irmãos. Por que nós somos chamados de irmãos? Por que nós somos chamados de irmãos? Porque não há mais espaço para essa divisão. Não há mais espaço para essa divisão. Então, as palavras que descrevem os cristãos, em primeiro, é irmãos. Porque não há mais espaço para essa divisão. Ou seja, em Cristo foi abolida todas as divisões que separavam a humanidade. Por isso que a igreja do Senhor Jesus, ela é uma igreja universal. Ela não tem mais essa separação. Não tem judeu, não tem gregos, não tem ninguém mais. Todos fazemos parte do corpo de Cristo. Todos nós fazemos parte dessa eclésia. Todos nós estamos ligados nesta eclésia. Gálatas 3:28. Olha o que o texto vai dizer para nós. Gálatas capítulo 3, 28. Eu acho fantástico esse texto, porque ele fala muito transparente em relação ao que nós estamos falando aqui sobre a eclesiologia, né? A doutrina da igreja. Gálatas. Paulo está aqui chamando a atenção daquelas pessoas, né? Gálatas 3, 28. Paulo está chamando a atenção. Não há judeu nem grego, escravo e nem livre, homem e nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Glória a Deus. Então, essa eclésia, ela tem o poder. Um dos propósitos dessa eclésia é quebrar, é tirar, é anular, é cortar de uma vez por toda essa separação. E esse termo, dentro das palavras que descrevem esses cristãos, essa palavra é muito forte, chamada de irmãos. Por quê? Porque foi abolido, foi quebrado, foi anulada essa separação, não tem mais espaço para essa divisão. Né? Porque uns diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de fulano. Não, um plantou, o outro regou, mas é Deus que deu o crescimento. Então hoje nós somos um, só existe uma igreja, a igreja universal, a igreja do Senhor Jesus, que está estabelecida para um propósito. E nós precisamos entender isso, que o corpo de Cristo não há divisão. Dentro do corpo de Cristo há unidade, há propósito, há projetos. E é para isso que nós estamos estudando a eclesiologia, para desmistificar essas coisas, para que a gente possa entender de fato qual é o propósito estabelecido por Deus dentro da sua igreja, quando Ele funda a sua igreja. Bem claro, dizendo assim, bem claro, quando ele traz esse termo de eclésia, né? Não quero dizer que no passado não existia. Sim, no passado existia. Deus se manifestava no meio do seu povo, por meio da tenda, por meio do tabernáculo. Deus sempre quis essa aproximação pelo templo, né? Pelos os templos que passaram, o templo de Davi, o templo, aquelas épocas foram destruídas, sim, mas hoje o propósito é mais transparente, é mais cristalino, é mais dinâmico, dentro dessa dispensação da graça, para que a gente possa compreender de fato qual é o verdadeiro propósito de Deus para as nossas vidas. Pois bem, mas não é só esta palavra que descreve esse cristão que nós chamamos de irmão. Existem outras palavras também que nós discutimos muito aí, né? Letra A, vamos aqui, letra B. Nós chamamos de crentes, né? Crentes, né? Muito conhecido, né? Crentes, né? Por que isso? Porque a sua doutrina é característica, a sua doutrina, né, é caracterizado e a fé que essas pessoas têm no nome do Senhor Jesus. Então, essas pessoas foram escolhidas para descrever como cristão essa palavra crentes, né? Por quê? Porque a nossa fé, que tem a característica, né, a fé do Senhor Jesus, a fé nesse Deus Todo-Poderoso. E nós também temos aqui outra situação aqui muito interessante, né? Letra C aqui, nós chamamos de santos, né? Santos, né?
Nós somos também, são palavras que nos descrevem dentro desse ponto básico de cristão, que nós chamamos de santo, né? Palavra santo, que significa separado ou piedoso, né? Ela tem esse significado, né? Separado ou piedoso, né? Então, o significado dessa palavra santo é separado ou piedoso, né? Separado de quê? Separado do mundo, Por isso que nós fomos chamados para fora. Quando a palavra eclésia significa chamados para fora, nós somos chamados para fora de quê? Chamados para fora desse sistema do mundo. Dentro dessa assembleia de santos, né? E piedosos, né? Para um propósito dedicado somente a Deus, né? 1 Coríntios 1, 2. Paulo vai dizer isso, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. Vamos ver o que Paulo diz para nós lá? 1 Coríntios 1, 2. Tessalonicenses, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Coríntios, os santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e também nosso. Então Paulo está dizendo bem claro para nós que a igreja de Deus que está em Coríntios, os santificados, os santos, os separados ou piedosos, que foram chamados para ser santos, juntamente com toda a parte, invoca o nome do Senhor Jesus, né? Então Paulo está dizendo que, olha, que todos os santos que foram separados e piedosos, que invocam o nome do Senhor Jesus em todas as partes, na igreja universal do Senhor, tem esta missão, né? Mas não para por aí, e continua trazendo para nós esse entendimento aqui de uma forma bem clara, de uma forma bem cristalina para nós também aqui. Se você pegar aqui, outro ponto interessante, as palavras que descrevem os cristãos também, eles são chamados de quê? Eles são chamados, letra D, eles são chamados de eleitos. É muito importante isso aqui, ó, eleitos. Refere-se a eles como eleitos ou escolhidos. Deus escolheu para ministério importante. Ou seja, nós somos eleitos por Deus, porque Deus nos escolheu para um ministério importante e também nos deu um destino glorioso. Oh, glória a Deus! Nós somos eleitos porque nós somos escolhidos para um ministério importante e um destino glorioso também. Deus também nos escolheu algo muito importante para ser o quê? O seu discípulo. Discípulos. Deus nos escolheu para ser o quê? Os seus discípulos. Ou seja, eu acho fantástico isso aqui. Por quê? A palavra discípulo quer dizer o quê? A palavra que é discípulo quer dizer algo muito forte para nós. Literalmente quer dizer aprendiz. Discípulos. Essa palavra quer dizer algo muito forte para nós. Ela quer dizer que nós somos o quê? Que nós somos aprendiz. Nós somos aprendiz do Senhor Jesus, porque estão sobre ele toda a preparação espiritual como instrução e somos inspirados por Cristo, ou seja, nós somos aprendiz de Cristo, por isso que nós somos conhecidos como os seus discípulos. E assim também, o texto continua falando conosco sobre essa relação também. Eu acho isso tão bonito, por quê? Porque também nós somos conhecidos como cristão. Nós somos conhecidos como cristão. Cristãos. O que quer dizer isso, cristão? Porque a nossa fé, ela gira em torno de Cristo. Então, por isso nós somos conhecidos como cristão. Porque a nossa fé gira em torno de Cristo. Eu acho isso fantástico.
Muito bom mesmo. Então, basicamente, esses 3 pontos, eu já falei de 2 pontos que determinam para a gente entender de fato a natureza da igreja. As palavras que descrevem os cristãos. Para a gente repetir aqui, para a gente não esquecer. Primeiro passo, nós precisamos entender as palavras que descrevem os cristãos. Irmãos, crentes, santos, eleitos, discípulos, cristão. E tem mais um. Paulo, ele trazia aqui também, era muito conhecido na época, o pessoal que era conhecido como em Atos 9:2, que era conhecido como os do caminho. Nos dias primitivos, muitas vezes era conhecido como os do caminho. Né? Era conhecido a gente como o povo do caminho. Por quê? Porque nós seguíamos o caminho de Cristo. Então nós éramos conhecidos como do caminho. Beleza? Agora vamos para o terceiro ponto, para a gente entender essa natureza da igreja. Estou falando aqui sobre a natureza da igreja, algo fantástico. E o terceiro ponto é as ilustrações, né, que traz essa narrativa, as palavras que descrevem a igreja. Nós precisamos entender que chama-se ilustrações que descrevem a igreja. Ilustrações que descrevem a igreja. Olha bem, a igreja, todos nós sabemos que a igreja era conhecida como o quê? Como o corpo de Cristo. A igreja é conhecida como o corpo de Cristo. Correto? A igreja é conhecida como o corpo de Cristo. O uso dessa ilustração faz lembrar que a igreja é o quê? Um organismo. Essas ilustrações fazem a gente lembrar que a igreja é o quê? Que a igreja é um organismo. Que a igreja é o quê? Que a igreja é um organismo. E não uma organização. Essas ilustrações que descrevem a igreja, que nós sabemos que é o corpo de Cristo, nós precisamos entender que isso tudo faz a gente lembrar que a igreja ela é um organismo e não uma organização. Por quê? Porque a partir do momento que eu começo a entender que esse processo não é um organismo, que é uma organização, eu passo a ter problema. Por quê? Porque a organização pode ser um grupo de indivíduos ou voluntário associado para um propósito simplesmente especial. Ponto final. E muitos estão levando por esse lado. Agora, quando eu penso na igreja como um organismo, eu preciso entender que o organismo é qualquer coisa viva, que se desenvolve pela vida. Então a igreja é um organismo vivo, que se desenvolve dia após dia pela vida. E eu preciso entender que em todo tempo a igreja ela não é uma organização, claro. Ainda que ela precisa ter uma organização, mas ela não é uma organização. Ela é um organismo vivo. Um organismo vivo. Ela precisa ser um organismo vivo e não uma organização. E quando eu começo a pensar por esse lado, as coisas começam a tomar outra visão de entendimento. Então, a eclesiologia, dentro da natureza da igreja,
ela traz essas ilustrações que descreve a igreja como o corpo de Cristo, como um organismo vivo e não como uma organização. Por quê? Porque Cristo, ele é o quê? Cristo, ele é a cabeça. Ele é a cabeça da igreja. Observe você aqui. Cristo, ele é a cabeça da igreja. Cristo, ele é a cabeça da igreja. Observe. Cristo ele é a cabeça. Efésios 4, 11 e 12. Cristo é a cabeça. Nós somos os membros. Nós somos os membros, ou seja, eu e você fazemos parte aqui. Somos nós. Somos nós. E somos nós, os membros. Somos nós, os membros. E Cristo é a cabeça da igreja. E aqui está o corpo. Aqui está o quê? O corpo. O corpo de Cristo. Então, é isso que nós precisamos entender. Então, essa ilustração, ela mostra perfeitamente para nós. Então, o que eu quero chamar a sua atenção nesse momento, que você possa, de fato, compreender essa realidade dentro da natureza da igreja. Que a natureza da igreja, ela tem uma função muito transparente para apresentar para nós essa relação da eclésia. Essa relação muito prática. Então, que Deus possa abençoar você e que nesse momento o Espírito Santo possa abrir sua mente e você possa compreender de fato que você faz parte dessa eclésia, que você faz parte desse corpo e que esse corpo que você está inserido aqui, Cristo é o cabeça. Não perca a próxima aula, nós vamos estar falando sobre a fundação da igreja. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.